Oi! Hoje eu quero começar uma nova série de vídeos falando sobre dicas de estudo. Como se dar bem nas provas da faculdade. Eu me formei em Direito, eu terminei o curso agora no final de 2014, minha colação de grau foi em 2015, e eu me formei com média 9.5. Inclusive, na formatura eu ganhei até uma medalha de melhor aluno da turma. Antes disso eu já era formada, em Publicidade e Propaganda, foi o curso que eu fiz antes. Eu terminei em 2006, minha formatura foi em 2007. E eu também terminei como melhor aluna da turma, com a maior média. Não lembro mais quanto foi a minha média, mas eu ganhei uma plaquinha. Ah, é plaquinha. E agora a medalha e a plaquinha se fazem companhia. Medalha e plaquinha. E antes disso, quando eu tava no colégio, eu era uma aluna mediana, normal. Quando era matéria que eu gostava, eu ia bem. Quando era uma matéria que eu não gostava, eu ia mal. Tirava 3, 4 em matemática, física, as matérias que eu não gostava. Inclusive, da 7ª série em diante, eu peguei recuperação em todos os anos. Ou eu pegava recuperação em matemática, ou física, ou química. E, inclusive, teve 2 anos que eu peguei recuperação em educação física. Não é legal. E depois que eu entrei na faculdade, principalmente quando eu entrei no Direito, eu comecei a aprender algumas técnicas de estudo que me ajudaram muito, tanto na faculdade quanto depois para a OAB e para concursos. Tanto é que a OAB, o aluno de Direito, ele pode começar a prestar a OAB a partir da 9ª fase do curso. Quando eu entrei na 9ª fase, eu me inscrevi, passei de primeira. Em seguida, abri o concurso do TRF, da 4ª região, para trabalhar na Justiça Federal, e eu passei também. Eu passei em 2º lugar aqui na minha micro-região, e passei em 25º lugar dentro do estado de Santa Catarina. E tudo isso de forma concomitante com a faculdade, sem deixar de lado as matérias da graduação. E eu fiz isso graças a algumas técnicas e nesses vídeos eu espero passar um pouco dessas técnicas para quem tá ali me assistindo. A primeira dica que eu dou é: se acostume a estudar todos os dias. Muita gente já deve estar com vontade de fechar o vídeo só de escutar essa dica, mas ela é uma dica verdadeira. Você não precisa se matar estudando todo dia, não é isso. Mas estude 1 horinha, tire 1 horinha do dia para estudar. Como é que a maioria de nós aprendeu a estudar? Eu, pelo menos, aprendi assim. Eu nunca estudava, e aí quando era na véspera da prova, eu estudava desesperadamente o dia inteiro, porque a prova era no dia seguinte. E isso é um erro! Por quê? Porque além de você ficar desesperado na véspera da prova, porque você vai ter que aprender tudo em um dia só, essa forma de estudar acaba te iludindo. Por quê? Pode até ser que você se saia bem na prova no dia seguinte, porque estava tudo fresco na sua memória, mas com o passar da semana, se você não retomar esse estudo, você vai acabar esquecendo. E aí quando você se deparar com uma prova que exige um grande volume de estudo, de informação, como é o caso da OAB, dos concursos, você vai acabar tendo uma dificuldade muito maior, porque o conteúdo que você aprendeu ficou superficialmente na sua memória, e aí você vai ter que aprender tudo de uma vez só. Tem diversos estudos que comprovam que é mais efetivo que você estude 1 hora todos os dias para ir solidificando esse conhecimento do que se você concentrar todo o estudo em um dia só. É melhor estudar 1 horinha durante 5 dias do que em um dia só estudar 5 horas. E se você estiver desanimado porque não tem esse hábito de estudar todos os dias, vai ser um sofrimento no começo, pense assim: quando você era criança, sua mãe não tinha que ficar correndo atrás de você, te mandando tomar banho, escovar os dentes. A sua mãe encheu tanto o seu saco que você acabou se acostumando e hoje em dia você faz de forma automática. Não precisa ninguém te mandar tomar banho e nem escovar os dentes, né? Eu acho. Com o estudo é a mesma coisa. Pode ser que pareça um sofrimento no começo, mas depois que você se acostumar a estudar um pouquinho por dia, não é estudar loucamente todos os dias, é se acostumar um pouquinho, todos os dias, tirar aquela 1 horinha que seja para começar a estudar. Depois que você vencer essa fase inicial, você vai ver que tudo fica muito mais fácil. Dizem que com o exercício físico é a mesma coisa, que depois de um tempo o corpo começa até a pedir pelo exercício físico, mas eu ainda não cheguei nesse grau tão elevado de evolução. A minha segunda dica de estudos é: reveze as matérias. Uma coisa que muita gente faz errado é tira 1 semana inteira para estudar direito do trabalho, depois tira 1 semana inteira para estudar direito penal, depois tira 1 semana inteira para estudar processo e por aí vai. Isso é um erro. Por quê? Primeiro, porque você vai ficar muito mais estressado estudando dessa forma. Imagine você que não gosta de direito tributário, por exemplo, ter que passar 1 semana inteira estudando tributário, vai ser uma tortura. E além disso, quando você chegar no final de todo esse ciclo de estudos, as primeiras matérias que você viu, você já vai estar começando a esquecer, porque você não manteve contato com elas. É importante então revezar. Quanto mais você conseguir revezar, melhor.
Vamos supor que você siga a minha dica e estude 1 hora por dia. Nessa 1 hora por dia, cada dia você pode estudar uma matéria diferente. Assim você vai estar sempre em contato com todas as matérias, vai ver um pouquinho de cada uma e o seu cérebro vai estar sempre retomando aquela matéria anterior, a aula anterior. É muito mais fácil estudar dessa forma. A minha terceira dica é: não deixe o seu professor definir o quanto você sabe sobre essa matéria. Na graduação pode ser que você se depare com professores que você não se identifica porque não gosta da metodologia ou porque acha que ele não sabe o suficiente daquela matéria. Não se torne um refém desse professor que você não gosta. Busque formas alternativas de estudo. Uma das formas alternativas de estudo que eu mais gostava quando estava na graduação era acessar as aulas do Saber Direito, que são aulas que estão ali de graça no YouTube para quem quiser acessar e falam sobre os mais diversos assuntos. Então não deixe que um professor ruim da graduação limite o que você sabe, limite o seu futuro profissional. Não se deixe limitar por ele e não vá lá na onda de porque a prova dele é fácil, o professor é ruim, mas a prova é fácil, então eu também não vou me estressar. Não caia nessa, porque pode ser que depois para fazer a OAB, para fazer um concurso, você precise desse conteúdo e aí como é que vai ser? Você vai ter que aprender tudo de uma vez só, muito mais estressante. Então aproveite esse período da graduação para estudar. Se você não gosta de assistir por aulas, eu assistia pelo Saber Direito porque eu gosto de escutar. Mas se você não tem essa necessidade, estude pelos livros também. Existem doutrinadores ótimos de todas as áreas, então não se limite pelo seu professor. Outra dica que eu dou é: não confie na sua memória, porque a memória engana. Você tem que fazer anotações para depois reler. É importante reler o seu caderno? Quanto mais releitura, melhor. Aqui a dica que eu dou para tornar essa releitura mais fácil e para você memorizar melhor as matérias é usar canetas coloridas. As canetas coloridas, quando você está relendo aquela matéria depois, elas chamam muito mais a atenção, elas destacam o conteúdo principal que você precisa saber. Então é bom usar caneta colorida para colocar prazos, para colocar aquelas palavras que você não conhece. Por exemplo, você está começando a estudar os bens públicos. O que é afetação? Coloca ali afetação em caneta colorida, para depois destacar, para você ler depois aquilo ali com mais atenção. A minha outra dica para quem está na faculdade ainda é: quando o professor marca a prova, não deixe para estudar na véspera. Você está ali estudando aquela 1 horinha por dia, matérias revezadas, que nem eu falei. Quando o professor marca a prova, é importante você dê um destaque para essa matéria da prova. Uma semana antes da prova, eu começava a estudar todos os dias um pouquinho para eu ter certeza que eu ia entender bem aquele conteúdo. E aí quando chegava na véspera da prova, eu acessava o site de questões de concurso e aí eu resolvia um monte de questões. Resolvia questões do OAB, questões de concursos diversos. Daí eu já ia vendo se eu tinha entendido bem a matéria ou não. Eu via como essa matéria é cobrada nas provas. Muitas vezes os professores usam também essas questões para elaborar suas provas, então chegava na hora da prova, muitas questões eu já sabia qual era a resposta, porque eu já tinha feito elas um dia antes. E além disso, isso me deu uma vantagem enorme quando eu fui prestar a prova da OAB, quando eu fui prestar concurso, porque eu já estava familiarizada com o estilo das questões. E muitas vezes a OAB e os concursos fazem questões semelhantes às que já foram feitas. E por fim, eu quero terminar esse vídeo dizendo que nota na graduação não é tudo. Tem muito professor que faz prova fácil, e aí você vai lá e tira 10 e se ilude achando que sabe aquele conteúdo. Então não vá também tanto atrás da nota, não se iluda por uma nota alta. Porque há muitas provas que não medem conhecimento, e o mais importante é o que você vai fazer com todo esse conhecimento depois que terminar a graduação. Eu espero que esse vídeo tenha sido legal, que tenha sido útil. Se você curtiu esse vídeo, dê um joinha. Nos meus próximos vídeos eu vou abordar outras técnicas, outras estratégias de estudo. Então para receber os próximos vídeos, inscreva-se no canal. É isso, até a próxima!